Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, amigos, parceiros, clientes, todo mundo que tirou um tempo para escutar aqui esse início da nossa conversa, né? Afinal de contas, a gente está dando esse primeiro passo, mas a ideia é que a gente esteja sempre aberto para conversando com vocês sobre insights, dúvidas, enfim, conversar é o mais importante, é assim que a gente começa a engrandecer os nossos projetos e o que a gente faz no nosso dia a dia. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lacombe, eu sou sócio da FF Inc. e também atuo como Head de Experiência na FFWD. Os meus contatos vão estar aqui nessa apresentação, então sintam-se à vontade para depois querer fazer algum comentário ou mandar uma mensagem. A gente vai começar conversando um pouquinho sobre as novas expectativas dos clientes online, tá? E o primeiro ponto para quando a gente está conversando sobre o cliente online é a gente definir o que é usuário e o que é cliente. Na prática, vai ser a mesma coisa para a gente durante essa conversa aqui, mas existem as suas diferenças e as suas nuances. O importante é a gente entender que esse usuário ele tem expectativas sobre a jornada de compras dele, desde o princípio até o final. E quando a gente fala um pouquinho de o que é a experiência desse usuário, é muito importante a gente entender que existem fatores e elementos relativos às interações do usuário que resultam em percepções positivas ou percepções negativas do usuário em relação à jornada dele. Obviamente, a gente quer sempre estar do lado das percepções positivas, né? Que é quando a gente consegue atender as expectativas do usuário ou até ultrapassar elas. Isso causa uma experiência positiva e faz com que ele queira retornar para a gente futuramente e comprar o nosso produto ou serviço novamente. Existem também as percepções negativas que podem ocorrer ao longo da jornada. E todo mundo já experienciou isso. Um site fora do ar, um link que não funciona, um pagamento que não funciona ou que é muito específico e você nem tem esse método de pagamento. Isso impede que o usuário chegue até o final da jornada dele e também causa um sentimento de frustração, fazendo com que provavelmente ele não retorne para comprar o nosso produto ou serviço. Dado essa conceituação de que é uma expectativa, né, eu vou trazer aqui alguns exemplos de novas expectativas que os usuários vão ter e já estão tendo dentro da experiência de compra deles. E também vou trazer no final uma sugestão de como é que a gente pode começar a trabalhar isso juntos ou de forma independente também. A primeira grande expectativa que eu acho que o usuário tem hoje, e eu vejo que não é tão falada, é sobre a personalização. Muito se fala hoje dentro de e-commerce sobre personalização. O que é isso? É um algoritmo que eu vou estar utilizando, a sugestão de compra, o cross-selling, o upselling, enfim, a gente tem um monte de buzzword que a gente acha que quer dizer personalização, mas na minha conceituação, eu acho que personalização é muito mais um trabalho de curadoria hoje em dia. Então, eu brinco que o usuário meio que fala pra gente, eu quero que alguém me diga o que eu quero. E para isso é muito legal a gente olhar para a história da televisão, uma das mídias mais antigas, né, que a gente tem, e como é que foi a progressão da interação do usuário junto à televisão. Quando a gente vai analisar bem lá antigamente, né, existia o cinema. O cinema foi o primeiro meio das pessoas assistirem vídeos. E quando você ia ao cinema, tinha uma certa carteira de opções, né? Ou você assistia o filme que estava passando no momento, ou você não assistia, você ia fazer outra coisa. Então, o papel de selecionar o que o usuário ia fazer estava muito mais dentro da empresa, nesse caso, o do cinema, né? A mesma coisa aconteceu quando a gente começou a ter o sinal de televisão em casa. Tinha programação e tu assistia ou não assistia o que estava passando ali no momento. Com o lançamento de tecnologias do VHS, que talvez alguns até nem conheçam, nem se lembrem mais do VHS, e depois do DVD e o Blu-ray, né, mudou um pouquinho a estratégia de interação do usuário. Porque agora eu posso ter a minha coleção de filmes na minha casa e eu posso também fazer o aluguel desses filmes. Então eu posso ir em uma videolocadora, faz muito tempo que eu não falava essa palavra, mas ali eu seleciono de uma carteira de vários filmes, alugo esses filmes e eu assisto praticamente o que eu quiser. Agora a gente já está em um terceiro momento da jornada do usuário, onde existem Netflix, YouTube, Twitch, Amazon Prime, Disney Plus, enfim, 1 milhão, parece que todo dia tem uma nova assinatura para a gente assinar.
e a quantidade de conteúdo é gigantesca. Logo, fica muito difícil para o usuário encontrar o conteúdo que ele quer assistir nessa imensidão. Imagina que você entra em uma videolocadora que tem todo esse conteúdo de todas as plataformas que eu acabei de citar. Não vai saber nem como andar nesse lugar, seria um galpão gigantesco. Agora, o que o usuário quer é o conteúdo curado para ele. Ele quer que a gente selecione o que tem de melhor para ele. Então, fica muito mais simples da gente conhecer esse cara e, a partir do conhecimento dele, a gente recomendar alguns produtos específicos para ele. Então, o papel do provedor de experiência, no caso a gente, pensando como marcas e empresas, passou pela etapa de decisor, sou eu que decido o que eu vou prover para as pessoas. Para mostruário, eu mostro tudo que eu tenho disponível e o usuário escolhe o que ele quer. Para um curador, então de tudo que eu tenho disponível, eu entendo o usuário, eu conheço ele e eu vou apresentar essa carteira aqui que serve para esse cara. Chegando aqui no nosso primeiro slide de expectativas, a primeira expectativa que eu quero pontuar dos usuários é que o cliente espera ser apresentado aos produtos. Ele não quer ir atrás dos produtos mais. O segundo ponto é que hoje o social é mais do que só uma rede. É também uma forma de pagamentos e também uma loja. Depois do comprar sem sair de casa, a gente vai ter agora o comprar sem sair do app. Cada vez as pessoas querem fazer menos movimentos para fazer a sua experiência de compra. E o que são os social payments, né? Que estão um pouquinho mais fora do nosso dia a dia, essa terminologia. São aplicativos que provavelmente vocês já usam também e eles são muito mais práticos para a gente fazer transferências de dinheiro entre pessoas e muito mais fácil de você completar uma compra. Então aquele famoso compre com um clique do Mercado Pago, ou então aquele PicPay que você pode trocar muito facilmente só usando o arroba da pessoa, dinheiro de uma pessoa para outra. São esses tipos de aplicativo que misturam um pouquinho da rede social com o método de pagamento. Nos Estados Unidos, vocês devem conhecer, existe o Venmo, que é muito forte lá. E aqui no Brasil a gente já tem alguns players que eu trouxe aqui. A gente tem, por exemplo, o PicPay, o PayPal, o Mercado Pago, a AMI da Americanas veio muito forte como lançamento também, além de dois players muito maiores que tem um viés um pouquinho menos social ainda, que é o Google Pay e o Apple Pay. Eles não têm tanto viés de transferir dinheiro, mas sim o viés de criar usuários dentro do e-commerce através ou da Apple ou do Google e de fazer compras com um clique rapidamente no próprio navegador. Os social shops, também todo mundo já deve conhecer um pouquinho, são as formas de venda através das redes sociais. A gente tem como grandes exemplos o Instagram Shop, o TikTok Seller e também vai ocorrer o lançamento do Twitter Shop, que é uma nova forma de compras dentro das próprias redes sociais. Basicamente é uma forma de você integrar o teu e-commerce com a rede social onde o usuário já está. E por que essas coisas se conectam? Qual que é a importância da gente entender esse ambiente que o usuário já frequenta e como é que a gente se integra a ele? Ninguém vai sair de onde está ou se mover da zona de conforto. É algo que as pessoas não querem fazer. Logo, a gente tem que entrar na zona de conforto dos usuários. Dentro do social media e do social payments, a gente tem que estar, a nossa experiência de compra tem que estar conectada ali. Justamente porque a segunda grande expectativa do cliente hoje em dia é que o cliente espera que a gente se adapte a ele. Não é o cliente que tem que se adaptar a gente. Onde esse cara está presente, a gente tem que ir ali buscar. E nisso, eu nem cheguei a comentar de tecnologias que estão mais na vanguarda ainda, como pagamentos através de cripto, que a gente sabe que no futuro podem vir sim a ser muito relevantes. O terceiro ponto que eu separei para a gente conversar aqui, eu chamei de a volta de quem não foi, porque é um movimento que não foi tão sentido aqui no Brasil, mas acabou por acontecer muito forte durante a pandemia. Eu trouxe aqui como pensamento do usuário, caracterizando ele: eu vou na loja para comprar no site ou eu vou no site para comprar na loja? Nos Estados Unidos, a partir de 2010, aconteceu o que foi batizado de Retail Apocalypse. Foi um grande fechamento de lojas, lojas grandes, lojas em shoppings,
que aconteceu por todo o varejo. Teve algumas grandes marcas que acabaram entrando em falência porque não conseguiram se adaptar rapidamente ao modelo de vendas online, como foi o caso da Sears. E até hoje continua acontecendo esse processo do Retail Apocalypse. Em 2019, mais de 9 mil lojas foram fechadas nos Estados Unidos e esse número tem aumentado ano a ano. Em comparativo com o ano anterior, foi um aumento de 60%. Então, cada vez as marcas estão fechando mais lojas para se focar no ambiente digital. Porém, a gente sabe que isso não complementa, não é o todo da experiência de processo de compras que o usuário quer, que ele deseja. Logo, não é o fim das lojas físicas. É uma passagem, uma mudança de como é que a gente tem que enxergar essas lojas físicas e como é que elas vão se conectar com a experiência de compras online. O que a gente vê são dois comportamentos muito interessantes, que é o showrooming, onde a pessoa vai na loja para entender, pegar o produto na mão e ver se funciona para ela, e depois, até mesmo dentro da loja, ela já tira o celular e começa a pesquisar os preços, prazos de entrega e realiza a compra online ali no momento ou então depois quando volta para casa. Foi batizado de showrooming. O segundo movimento, que é o irmão do showrooming, mas um pouquinho diferente, é o webrooming, que, na verdade, é o usuário que tem a tendência a pesquisar muito online, achar toda a descrição do produto dele, quais são as especificações, serve para mim, não serve para mim. Então ele pesquisa tudo online, ele já fez a decisão de compra dele, ele vai comprar, mas daí por um motivo de frete, imediatismo, de já ter o produto em mãos e começar a usar ele, ele vai para a loja e finaliza a compra na loja física. Mesmo que ele tenha que pagar um pouquinho mais caro por isso, ele está disposto por esse imediatismo, essa necessidade que ele tem de ter o produto em mãos. Daí, afinal de contas, né? O que esses caras querem? Eles querem comprar online? Eles querem comprar offline? Eles querem pesquisar onde? É muito quase o oposto, né? É contraditório esses dois movimentos. São perfis diferentes, mas muitas vezes eu acho que a gente mesmo já passou por situações. A mesma pessoa, dependendo da compra e da experiência que ela está passando, ela acaba tomando cada uma dessas atitudes, o showrooming ou o webrooming. A gente percebe então que, na verdade, as duas metades não se completam. O físico e o online não são um todo. Eles funcionam mais ou menos como yin e yang. Então a gente pode trazer essa última parte como duas expectativas diferentes. O cliente, então, ele quer conhecer o produto profundamente e o cliente ele também quer ter os produtos em mãos o mais rápido possível. Como quinta e última expectativa que eu trouxe, eu chamei de Smarter Phones, que é uma brincadeira que os telefones celulares estão cada vez mais inteligentes, né? A gente nem percebe isso daqui hoje em dia, mas o telefone que a gente tem hoje no nosso bolso, essa pecinha aqui, é muito mais poderoso do que o computador que levou o homem na Lua pela primeira vez. Se eu não me engano, ninguém pode me citar nesse dado porque eu não tenho certeza, mas o computador que levou o homem para a Lua pela primeira vez tinha menos de 1 GB de RAM. Isso, gente, é ridículo para um celular hoje em dia. Um iPhone normal já tem 4, 5, 6 vezes essa quantidade de capacidade, né? E quando a gente entra nesse tópico aqui, a gente entra no mundo que é um pouquinho mais nerd, né? Que é uma linguagem, um dialeto que quase ninguém entende. Então, aqui vocês estão vendo aqui, não estão entendendo nada desse slide, provavelmente. Então aqui, M1, SSD, AI, Lens, i7, 8 GB, RAM, GHz, GPU, OS Native. Ninguém entendeu nada do que eu acabei de falar. E tudo bem, porque nada disso importa na prática. O que a gente tem que entender é que o celular, através dos desenvolvimentos do Google no lado do Android e na Apple no lado do iOS, estão muito mais poderosos. E tu ter as ferramentas dentro da tua caixinha de ferramentas, que é o celular, não necessariamente quer dizer que a gente tem que usar elas e que a gente já sabe utilizar elas nesse momento. Mas sim que a tendência é que isso esteja cada vez mais integrado conforme essas grandes casas de software, né, de software e hardware, Apple e Google, vão tentando empurrar essas novas tecnologias para o mainstream para a gente no nosso dia a dia. O Google e a Apple, por exemplo, têm investido muito em realidade aumentada dentro dos sistemas operacionais. Então, tanto o iOS quanto o Android já tem nativamente, isso quer dizer que já tem embutido no celular de cada um, funcionalidades para realidade aumentada e, obviamente, que a gente hoje ativa muito mais sem querer do que por querer, as assistentes de voz, que também estão cada vez mais efetivas. Claro,
muito mais avançados nos Estados Unidos no inglês, que é falado mundialmente. Aqui no Brasil, o nosso tupiniquim, o nosso brasileirês, tem um pouquinho de chão ainda para percorrer até que elas entendam a gente perfeitamente. Pelo menos essa é a minha experiência pessoal. Como é que essas tecnologias, esses chips, softwares, avanços matemáticos acabam se traduzindo em experiências de compra para a gente no dia a dia, para os nossos clientes, para os nossos usuários? Eu separei aqui 4 tecnologias que eu acho que realmente estão próximos de se tornarem mainstream. O Snap em Shop, que é uma nomenclatura que está começando a ser usada no mercado para a tecnologia do Google Lens e do Apple Visual Lookup, são formas de você fazer pesquisas através de imagens que você mesmo tirou a foto. Então, ao apontar a câmera para um produto, eu já consigo pesquisar e ver onde é que eu posso comprar ele, finalizar a compra exatamente nesse momento. Isso vai ser muito rico para o nosso dia a dia, com pessoas que estão andando de um lado para o outro, andando na rua. Putz, eu vi uma bicicleta ali, ela parece ser legal. Eu já tiro uma foto dessa bicicleta, já descubro o modelo dela e mais do que isso, eu já posso finalizar minha compra logo ali. Então, é uma forma incrível da gente descobrir como consumir coisas que estão à nossa volta, no nosso dia a dia. As compras por voz também são uma tendência, conforme as assistentes vão se popularizando aqui no Brasil, principalmente a Amazon Alexa, a Apple Siri e o Google acabam se tornando mais populares, não só nos celulares, mas também nos smart speakers, nas caixas de som inteligente. Vai ser cada vez mais presente no nosso dia a dia fazer pequenas compras através de comandos por voz. E é muito importante a gente preparar os nossos ambientes de e-commerce para estarem disponíveis para leitura por esses robôs, porque isso também vai ranquear a gente melhor em termos de SEO e disponibilizar novas funcionalidades de como os nossos resultados de pesquisa são mostrados para o usuário. Os chamados widgets, que quando tem uma pesquisa rica, que o Google chama, aparecem logo acima. A realidade aumentada como descoberta de produto, eu acho que é algo que até a gente na própria FF já fizemos, com o nosso case do Miller Mesa de Vidro. É uma experiência muito rica do usuário já conseguir ver como é que o produto vai estar dentro da mesa dele, e é uma tecnologia que está ficando cada vez melhor. Quem tem o iPhone, acho que a partir do 12 ou 13, a partir do 12, já tem um sensor específico que a Apple colocou, chamado LiDAR, dentro do iPhone, justamente para trabalhar a realidade aumentada. Então, essa é a fé que eles têm dentro desse produto, dentro dessa tecnologia. Eles já começaram a colocar em todos os celulares. Ninguém percebe isso, porque o sensor LiDAR é uma coisa que só quem é de tecnologia, quem é mais nerd, vai atrás de saber o que tem. Mas então já está no bolso de vocês nem sabem disso. Essa que é a grande magia, a diferença entre uma tecnologia e uma experiência. Tecnologia é a sigla que ninguém entende, experiência é o que você já tem contato e ainda nem sabe. Por último, o cliente, a grande expectativa dele em relação às tecnologias é que ele ainda não espera nada, na verdade. Mas a gente precisa estar pronto para quando ele já tiver essas expectativas. A gente precisa dar os primeiros passos, fazer os primeiros testes, para que quando isso for requisitado da gente, a gente já tenha uma maturidade e até lidere a inovação nos nossos respectivos mercados. Fechando as expectativas, né? Tá, Gabriel, e agora? Trouxe aqui 5 pontos pra gente. Então, o usuário, ele quer ser guiado para produtos relevantes, ele quer experiências que se integrem ao ambiente dele, ele quer conhecer melhor os produtos antes de comprar, quer receber esses produtos cada vez mais rápido e ele quer alguma coisa que nem ele sabe ainda, que as gigantes de tecnologia estão desenvolvendo e colocando no bolso das pessoas sem elas nem saberem. Como é que a gente traz isso para a nossa realidade, né? Porque a primeira coisa que eu acho que vocês devem estar pensando é, como é que a gente faz isso? O investimento nessas coisas parece ser gigante, né? Tu tá falando de tecnologias que estão ali na ponta da ponta, tu cita Google, Facebook, Apple, isso daí não tá dentro do nosso universo, né? Eu acho que esse é um miticismo que a gente acaba criando pra gente mesmo, né? O investimento nessas tecnologias, se a gente quiser fazer o deploy, implementar elas de forma concreta em toda a experiência, de uma forma de um projeto gigantesco, que seria super bacana, acho que todo mundo adoraria lançar um projeto desses, realmente é um investimento muito grande.
mas a gente tem que trabalhar tudo em um formato MVP, né? Que é o mínimo produto viável da sigla em inglês, que se traduz no bom português para o mínimo de esforço para o máximo de resultado. Como é que a gente começa num passo pequeno? Talvez uma coleção vai ter realidade aumentada, ou uma coleção a gente vai fazer o Snap and Shop, um produto específico também pode ser lançado com uma tecnologia diferente, mas é esse pequeno teste, com um esforço pequeno, e a gente vai entender o máximo de resultado que a gente pode conseguir para depois atingir a maturidade e começar a implantar isso na nossa experiência de compra como um todo. E por fim, os famosos testes ABs, que é algo que precisa ser muito mais implementado no mercado, é a gente criar essas mini versões diferentes que a gente apresenta para cada usuário. Então, para 30% dos meus clientes, eu vou apresentar essa versão aqui do site que tem uma jornada de compras tecnológica. Esses caras aqui vão me dizer se o usuário médio do meu site realmente entende essas novas tecnologias ou se ainda está muito cedo para implantar. Os outros 30% vão participar da experiência padrão que eu já tenho hoje. A minha experiência segura, que eu sei o quanto de capital vai me gerar a partir dessa experiência. Por fim, a grande recomendação é que quando a gente está falando de testes e de trazer novas tecnologias, a gente gosta muito de nos enxergar como tomadores de decisão, né? Então, eu sou o gerente, eu sou o diretor, eu sou o dono da minha empresa, eu me enxergo como um tomador de decisão. Mas essa é uma ilusão que a gente acaba criando. Só tem um tomador de decisões que realmente importa, que é o usuário, o cliente. Por isso a gente tem que fazer esses testes, esses MVPs, botar o mínimo de esforço para apresentar isso para o cliente, e é ele que vai decidir no final das contas se isso vai para frente ou não vai. Pessoal, foi isso que eu tinha separado para a nossa conversa. Espero que eu consiga ter provocado um pouquinho alguns de vocês, uma reflexão. O meu contato está sempre aberto para todos vocês. Aqui está o meu e-mail, o meu WhatsApp e também o meu Instagram. Quem quiser continuar essa conversa vai ser muito bem-vindo. Mais uma vez, brigadão.